Graça e paz, irmãos e irmãs. Pode sentar, meus amados. Que alegria estar aqui nessa noite. Quero externar minha gratidão a Deus, o meu respeito por essa casa de oração. Eu tenho um carinho muito grande pelos irmãos e louvo a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito aqui neste lugar, pela vida dos pastores, a qual Deus chamou para dar continuidade à obra de Deus aqui. Essa igreja ela foi fundada pelos meus avós, né? E a palavra de Deus diz que Deus, como Paulo falou, Deus ele levanta uns para plantar, outros para regar, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então eu quero agradecer a Deus, externar minha gratidão pela vida dos pastores dessa casa, amém? Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, mais e mais, para a glória e honra do Senhor. Eu e a minha família, nós somos frutos dessa casa, e estou muito feliz de estar aqui hoje, para partilhar um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos. Se você puder pegar a sua Bíblia comigo, abra ela comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Estou aqui com a minha esposa, meu filhinho. Eu convidei o Mateus para cantar um louvor comigo hoje, mas ele falou que quando ele crescer mais um pouquinho, ele canta. Estamos felizes de estar aqui com os irmãos. Efésios capítulo 1, vamos ler o verso 16, 17 e 18, a nível de introdução aqui da palavra que vamos compartilhar. Efésios capítulo 1, versículo 16, 17 e 18. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Diz assim: não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Verso 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Verso 18: sendo iluminado os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém? Glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Para que saibais a esperança do chamado que ele vos fez. Essa porção das Escrituras que nós lemos é a oração de Paulo pela igreja. Paulo está orando pelos santos, pela igreja, e ele pede para que o Espírito dê à igreja sabedoria e revelação. Ele ora pedindo para que os santos, a igreja, tenha conhecimento em plenitude do propósito de Deus, do seu chamado. E aqui Paulo ele expressa essa oração intercedendo a igreja, pedindo para que o Espírito Santo traga clareza, traga compreensão, entendimento da real e verdadeira esperança do chamado da igreja. E essa herança dos santos é através de Cristo. No verso 10 ele vai dizer que na plenitude dos tempos todas as coisas vão convergir para Cristo, seja nos céus, seja na terra. E essa também tem sido, meus irmãos, igreja do Senhor, a minha oração para a igreja do Senhor nos nossos dias. Eu também tenho orado e pedido a Deus, assim como Paulo, para que nós tenhamos sabedoria e revelação do pleno conhecimento do nosso chamado, do propósito de Deus para as nossas vidas. O Salmo 119, verso 18, o salmista diz: desvenda os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da sua palavra. É o que nós precisamos nesses dias, principalmente nesses dias. Nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos, o nosso interior seja iluminado. Nós precisamos de clareza, nós precisamos de revelação da palavra de Deus, e entender o propósito eterno de Deus para as nossas vidas em particular, e também para a igreja do Senhor. Amém, meus irmãos?
o próprio Salmo 119, verso 16, ele vai dizer assim: quando nós tivermos prazer nos decretos de Deus, nós vamos guardar a palavra do Senhor. O entendimento correto do propósito de Deus, da palavra de Deus, vai gerar em nós também adoração verdadeira. O Salmo 119, verso 7, ele diz também: eu te louvarei quando eu tiver aprendido os teus preceitos. Se tem um salmo que eu amo nas Escrituras, é o Salmo 119. É um salmo comprido, ele tem 176 versículos. E é tão interessante, todos os versículos nós vamos ver a palavra preceitos, a palavra mandamento, a palavra ordenanças, lei. Em todos os 176 versos do Salmo 119, é o que nós precisamos. Nós precisamos ter prazer em conhecer a lei de Deus, entender a nossa chamada, o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu gosto muito do ministério do apóstolo Paulo. Na carta aos Romanos, ele diz, desde o capítulo 1, ele vai escrevendo sobre o Evangelho, sobre a justificação pela fé, e quando ele chega no capítulo 11, ele se maravilha ao saber e ao entender o plano de Deus para a igreja, para a nação de Israel. E lá no final do capítulo 11, ele termina expressando um louvor, dizendo: ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão indescrutáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. É assim que nós devemos estar diante da revelação da palavra de Deus, maravilhado. Deus é soberano, Deus está no controle, o propósito de Deus já se cumpriu, está se cumprindo e irá se cumprir, porque Ele é poderoso. Esse é o nosso Deus. E assim nós devemos estar diante da revelação do propósito de Deus para as nossas vidas. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos aqui em poucos minutos. Compartilhar algo que eu aprendi, igreja, que mudou a minha visão, que norteia a minha vida. E depois que eu aprendi sobre isso, eu tenho me aprofundado nos últimos anos da minha caminhada aí cristã, desde quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu aprendi, eu procuro enxergar a Bíblia a partir do propósito de Deus. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. E existe hoje tantas cosmovisões, tantas vertentes teológicas. Existe hoje, né, pastor, tantas vozes. Nós olhamos hoje tantas pessoas falando, tantas verdades sendo declaradas, e hoje nos nossos dias um tempo de secularismo, um tempo de relativismo, onde não existe mais, eles dizem que não existe uma verdade absoluta, e nós vivemos dentro de todo esse sistema dos nossos dias, principalmente nos nossos dias, nós precisamos enxergar a palavra de Deus através do propósito eterno do Senhor. Por isso precisamos de espírito de sabedoria, de revelação. Nós precisamos orar pedindo a Deus: Deus, desvenda os meus olhos, eu quero enxergar as maravilhas da sua lei. Nós precisamos pedir como Jeremias: Senhor, que nós venhamos voltar às veredas antigas, aos caminhos corretos, que nós possamos firmar nossa Bíblia, a nossa vida na Bíblia, na palavra de Deus, na sã doutrina, não na doutrina dos homens, não nas vozes que estão sendo declaradas aí, mas na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus. Eu lembro de uma canção que nós cantávamos aqui sempre: eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, eu sei que a Bíblia... Desde pequenininho eu ouvi essa canção. É a regra de... É a regra de... Aleluia!
a palavra de Deus. A igreja de Cristo está firmado na palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Meus irmãos, eu amo servir a igreja do Senhor. Tenho o privilégio de servir a igreja de Cristo desde pequenininho. Eu nasci dentro da igreja. Aliás, a minha casa, pastor Edivaldo, é a antiga sede da igreja Casa do Refúgio, né, irmã Lindal? Desde pequenininho aqui, envolvido na igreja, eu sou neto de pastores, sou filho de pastor, desde pequeno envolvido com música, com ministério de louvor, com trabalho de jovens, acampamentos que nós já realizamos, já trabalhamos aqui. Com 12 anos de idade eu tive a oportunidade de fazer uma viagem missionária com a minha avó, lá para o Mato Grosso do Sul, conheci ali o trabalho de evangelização com os índios. Eu amo servir a igreja, amo, trabalhar com eventos, trabalhar com ministérios, com congressos, conferência, isso é maravilhoso. Esse trabalho, esse movimento da igreja, aliás, eu aconselho os jovens sempre a se envolver com o trabalho da igreja, a se envolver com a obra do Senhor. Eu já trabalhei também com evangelização lá na FEBEM, na antiga FEBEM, no Brás ali, hoje é a Fundação Casa. Eu já trabalhei com capelania no centro hospitalar penitenciário lá em Carandiru, por 3 anos junto com a Assembleia de Deus. Nós fizemos um trabalho ali de auxílio aos presos que estão em situação, precisando de tratamento médico, por 3 anos servindo ali junto com os irmãos. Já trabalhei com trabalhos de recuperação, ministrando nas casas de recuperação. Os irmãos conhecem os trabalhos que nós fazemos para a nossa comunidade ali, trabalhos sociais, com projetos sociais. Eu amo fazer isso, eu amo servir a igreja do Senhor. Já são 12 anos como pastor, né? Já vi muitas coisas, e a palavra de Deus diz, Paulo fala a Timóteo, que aquele que ama o episcopado, uma excelente obra deseja. Eu amo ser pastor, servir a igreja do Senhor, cooperar com a igreja do Senhor, e ao longo dessa trajetória eu descobri algo, e isso é muito importante para as nossas vidas. Eu descobri que por mais maravilhoso que seja servir a igreja, por mais maravilhoso que seja tocar, ministrar a palavra, pregar, por mais precioso que seja o ministério pastoral, eu entendi que o meu principal chamado não é ser pastor. O meu principal chamado não é exercer um talento, um dom, exercer cantando, pregando. Essas coisas são importantes, exercer a nossa vocação, o nosso dom é muito precioso. Mas eu compreendi que a minha principal chamada não tem a ver com aquilo que eu faço, não tem a ver com ter, não tem a ver com conquistar, mas a minha e a nossa principal chamada tem a ver com aquilo que nós estamos nos tornando em Deus. Marcos capítulo 3, verso 13 vai dizer que quando Jesus, ele chama os seus discípulos, diz a palavra que ele designou 12 discípulos, e o texto diz, para que estivessem com ele. Olha a ordem, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. O pregar vem posteriormente a estar em primeiro lugar com Jesus. Então eu descobri que por mais maravilhoso que seja servir a igreja com dons, pregando a palavra de Deus, eu compreendi que a minha principal chamada não é fazer, a minha principal chamada não é exercer os dons, a minha principal chamada é se tornar, é estar na presença do Senhor. Antes de fazer, eu preciso estar com o Senhor. E isso foi tão precioso para mim.
entender qual é o meu chamado, compreender qual é a razão pela qual o Senhor me escolheu, me chamou. Isso é tão precioso. E hoje, nós, muitas vezes, trabalhando na igreja, nós percebemos que as pessoas olham muitas vezes para aquele que está servindo ou pregando, e as pessoas dizem, olha a chamada do pastor, olha o chamado do irmão é tocar, o chamado do irmão é trabalhar na área do ensino. Essas coisas são preciosas, claro que são preciosas, mas a nossa principal chamada não é pregar. A minha principal chamada não é tocar um instrumento. A minha principal chamada tem a ver com aquilo que eu sou e que eu estou me tornando em Deus. E eu quero compartilhar um pouco com os irmãos sobre isso. E isso tem feito toda a diferença na minha vida. E eu tenho ministrado muito sobre isso lá na igreja com os meus irmãos. Sabe por quê? Porque hoje o evangelho que nós estamos ouvindo, o evangelho que está sendo pregado é um evangelho de posses, é um evangelho do fazer. Nós temos ouvido hoje tantas pessoas falando sobre o evangelho, que o evangelho de Cristo tem se resumido em conquistas. Mas o evangelho não é sobre conquistas, o evangelho não é sobre posses, o evangelho não é sobre fazer, o evangelho diz respeito àquilo que nós estamos nos tornando. Os irmãos estão entendendo? É bênção receber um milagre, glória a Deus. É bênção conquistar, glória a Deus. Quem é que não quer conquistar? Quem é que não quer prosperidade? Mas sobretudo, conquistar é uma bênção, viver milagres é maravilhoso, ser bem-sucedido ministerialmente, quem é que não quer ser bem-sucedido ministerialmente? Quem é que não quer ver o ministério prosperando? Quem é que não quer ser bem-sucedido financeiramente? Quem é que não quer prosperar? Mas de nada adianta tudo isso. Nada vai adiantar eu prosperar, eu conquistar, eu ter, se eu não entender quem eu sou, o que eu estou me tornando em Cristo Jesus. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 28 e 29, a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem. Mas, se você puder abrir aí em Romanos 8, 29, por favor. Olha o que diz o texto bíblico. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí o verso 29 vai dizer, pois os que conheceu por antecipação também os predestinou. Aí entra a nossa real chamada, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa é a nossa chamada. A nossa principal chamada não é ter, mas é ser. E ser semelhante a Jesus. Então, todas as coisas na nossa vida precisam cooperar para isso. Todas as coisas que nós passamos vai cooperar para aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Qual é a nossa chamada? A nossa chamada é ser transformado à imagem de Jesus Cristo. Podemos ser bem-sucedidos aos olhos dos homens, podemos conquistar, podemos até ter uma posição social, intelectual, mas nada disso vai adiantar, nada. Nada disso vai adiantar se eu não entender que o Evangelho não é sobre ter, mas o Evangelho é sobre ser. O que nós estamos nos tornando? Esse é o sentido do propósito de estarmos aqui nessa noite, de congregarmos, de servirmos a Deus. O que nós estamos nos tornando? O Evangelho não é sobre
ter, o evangelho é sobre ser. Então o nosso chamado não é fazer, mas eu amo fazer. Quantos amam servir a Deus aqui, trabalhar na obra do Senhor? Glória a Deus. Mas o fazer, ele precisa ser uma resposta. Eu primeiro preciso estar em Jesus. Lembra? Jesus chamou os seus discípulos e ele chamou aqueles que ele quis para estar com ele. Essa é a nossa principal chamada, estar com Jesus. Desfrutar de um relacionamento com Jesus. Desfrutar de comunhão com Jesus. Então, a partir desse entendimento, de eu compreender a minha chamada, eu vou e eu exerço a minha vocação, que é servir, que é exercer os dons, que é trabalhar para a glória e honra do nome do Senhor. E é muito importante isso, porque existe um texto nas Escrituras de Mateus 7, verso 20, que esse texto, o pastor Plínio, ele me traz temor, porque a Bíblia diz, no verso 20, portanto, vós sereis conhecidos pelos seus frutos. E aí, o verso 21 diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Veja, profetizar diz respeito a fazer. Nós não expulsamos demônios, nós não fizemos muitos milagres. Veja bem, fazer, expulsar demônios, exercer dom. E olha a palavra que diz aqui no verso 23, então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. É uma palavra forte, sim ou não, igreja? Esse texto me traz temor, porque esse versículo está falando de pessoas que fazem, pessoas que estão exercendo o dom, mas essas pessoas irão ouvir o próprio Jesus, eu não vos conheço. Isso é muito sério. E o conhecer aqui, eu tenho um dicionário Strong que traz a palavra original do texto, é um aplicativo. Essa palavra conhecer aqui diz respeito a relacionamento entre homem e mulher, casamento. Veja, pessoas que estão fazendo, pessoas que estão aí na frente talvez de igrejas lotadas, exercendo o ministério, mas não tem relacionamento com Jesus. Quantos estão entendendo isso aqui, irmãos? Essa palavra, ela me traz temor. E depois que eu entendi isso, eu passo então a viver a minha vida cristã baseado nisso. Tudo que nós vivemos, seja experiências na nossa jornada de vida, seja no ministério, no nosso cotidiano, precisa cooperar. E cooperar para quê? Para que eu seja, dia após dia, mais parecido com o meu Jesus Cristo. Para que eu e você possamos cumprir o nosso chamado. E o nosso chamado está relacionado a ser aquilo que nós estamos nos tornando. E essa é a oração de Paulo aqui aos Efésios. Paulo está orando aqui pedindo para Deus, para que o Espírito traga esse entendimento para a igreja. Senhor, dê espírito de sabedoria e revelação, para que a igreja possa compreender a esperança da sua chamada. Paulo está orando e pedindo para que o Espírito Santo traga esse entendimento à igreja. E essa deve ser a nossa oração. Senhor, nos dê espírito de sabedoria e revelação. Nós queremos cumprir a nossa chamada, Senhor. Nós queremos entender qual é o nosso chamado e não apenas compreender, mas cumprir o nosso chamado. E Romanos 8:29 vai dizer que Deus nos escolheu antecipadamente. Deus nos elegeu nele, nos predestinou. Para quê? Para que sejamos, dia após dia, cada dia, irmãos,
sendo transformado, trabalhado em nós a nossa verdadeira natureza, a natureza divina, sermos a imagem de Jesus Cristo. Aleluia! E Cristo, Ele é o primogênito. Paulo vai dizer que Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o propósito de Deus para nós, a igreja do Senhor, o propósito de Deus para a igreja, o propósito eterno de Deus para a igreja é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Esse é o objetivo de Deus para nós, para a igreja, e todas as coisas precisam cooperar para isso. Todas as coisas precisam cooperar para que eu cumpra a minha verdadeira chamada. Sabe qual é a pergunta que eu costumo fazer para as pessoas quando elas me procuram para expressar alguma coisa da vida delas? Quando elas começam a partilhar o coração para mim, eu sempre faço uma pergunta: o que essa situação está gerando em você? Sabe por quê? Uma das coisas que nós temos como pastor é ouvir as pessoas, né? E as pessoas vêm até nós para contar os seus problemas. E aí eu sempre trabalho o que essa situação está acontecendo, não com você, mas em você. O que esse problema está gerando em você? Porque todas as coisas precisam cooperar. O sofrimento que nós passamos precisa gerar algo em nós. Amém, meus irmãos? Nós vamos ver isso muito no ministério de Paulo. Eu vou citar alguns textos aqui. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Aí ele diz no verso 17: pois a nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável. O cristão que entendeu a sua chamada, ele compreende que até as tribulações vão gerar nele algo para lhe aproximar de Jesus Cristo. E hoje o evangelho que nós ouvimos é o evangelho de livrar os problemas, né? O evangelho que nós ouvimos é o evangelho pare de sofrer, mas a Bíblia está dizendo que até as tribulações precisam cooperar. Então a pergunta certa a ser feita quando você estiver enfrentando qualquer situação na sua vida, seja ela em qual área for, pergunte: o que essa situação está gerando em mim? Não o que está acontecendo com você, mas em você. E Paulo continua dizendo: pois não fixamos os nossos olhos nas coisas visíveis, mas nasquelas que nós não vemos, pois as visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem são eternas. Paulo entendia, e a igreja, nós precisamos compreender que nosso coração, ele bate pela eternidade, e que todas as coisas que passamos, sejam sofrimentos, sejam alegrias, precisa produzir em nós um peso, precisa empurrar para que possamos cumprir nosso chamado e a nossa vocação. Outro texto bíblico de Paulo, vou citar Romanos 5,3, e não somente isso, mas todos nós nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação, ela produz perseverança. Veja, a tribulação gerou em Paulo perseverança. A tribulação na vida do crente gera perseverança. E a perseverança, a aprovação. E a aprovação, a esperança. Glória a Deus, meus irmãos. Tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo precisa cooperar para que eu e você possamos cumprir a nossa chamada. E qual é a nossa chamada? Sermos semelhantes a Jesus. Salmo 119, verso 71 diz assim: foi bom eu ter sido castigado, para que eu aprendesse os teus decretos. Olha a visão do salmista em relação ao castigo. Ele diz: foi bom eu ter passado por essa aflição, porque através dela eu aprendi os decretos de Deus. Então nós devemos glorificar Deus por todas as coisas que nós atravessamos. Amém?
todas as coisas estão cooperando, todas as coisas estão a nosso favor. Para quê? Para que possamos crescer dia após dia. E a vida cristã, ela é orgânica, a vida cristã é como um organismo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A vida cristã é assim. 2 Coríntios 3,18, refletindo como espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. A vida cristã é assim, irmãos. 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento. Aleluia. Efésios 4,11 vai dizer, Paulo vai dizer, que para a igreja Deus designou apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, para quê? Verso 12, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Por que Deus entrega pastores para a igreja? Para que a igreja de Cristo possa crescer, se aperfeiçoar, amadurecimento, amém? Amadurecimento para que os santos possam, na obra do Senhor, e para o crescimento do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o nosso chamado. Essa é a chamada da igreja. Existe uma ferramenta na teologia que, para você entender a definição de uma palavra, você precisa ir onde essa palavra é mencionada pela primeira vez. Por exemplo, se você quer saber a definição sobre comunhão, você precisa investigar nas Escrituras onde essa palavra é citada pela primeira vez. Se você quer saber sobre fé, você procura onde a palavra fé é citada pela primeira vez, então você vai compreender a definição e você vai ter uma visão ampla do que significa fé. E a primeira vez que a palavra chamado ela aparece é lá em Gênesis capítulo 3. Se você puder abrir comigo, nós ainda temos tempo. Deu 9 horas ali, até que hora? Até meia-noite, irmãos? Nós temos ainda tempo, então vamos meditar mais um pouco aqui. É Gênesis capítulo 3, olha onde a palavra chamado, ela aparece pela primeira vez. Espero que a igreja esteja sendo abençoada por essa palavra, amém? Verso 8, a primeira vez que a palavra chamado aparece nas Escrituras é aqui, Ao ouvir a voz do Senhor seu Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E olha o verso 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde estás? A primeira vez que aparece a palavra chamado aqui na Bíblia é nesse momento, o momento da queda. Todos nós sabemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 e 27 vai dizer que Deus criou o homem e a mulher semelhante a ele, a imagem e semelhança. E que o homem e a mulher desfrutavam de uma plena comunhão com Deus. O ser humano foi criado para desfrutar de uma plena comunhão com Deus. E na viração do dia, Deus descia ao jardim para se relacionar com o homem. Mas, em Gênesis 3, nós sabemos, é um texto tão importante porque ele fala da queda e mostra e nos dá todo o entendimento da questão do pecado. O pecado gerou a morte, e nós vemos aí todas as mazelas que existem no mundo hoje, por consequência do homem ter quebrado o primeiro mandamento, que é amar a Deus, porque ele não guardou a ordem de Deus, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas antes desse momento, o homem desfrutava de um relacionamento real, pleno, literal com Deus.
na viração do dia. Mas o homem pecou. E quando o homem pecou, diz o texto bíblico aqui, que Adão e Eva, eles fugiram da presença de Deus. Eles tentaram se esconder da presença. E na viração do dia, vem o Senhor, nesse momento tão crucial no jardim, e diz ao homem, chamando ele, onde estás? Então eu entendo que a nossa chamada tem a ver com estar na presença de Deus. O homem, ao pecar, ele passa a ser o quê? Um fugitivo de Deus. O homem, quando ele peca, ele foge de Deus, mas ninguém pode se esconder de Deus. O texto aqui diz que eles se esconderam. E quando Deus pergunta para o homem onde está, não é porque Deus não sabe onde eles estão. Salmo 139 diz, para onde fugirei da sua presença? Ninguém pode fugir da presença de Deus. Se fizer a casa lá no monte, Deus ali está. Deus é onipresente, amém, irmãos? Mas o que o texto bíblico está dizendo aqui é sobre uma condição espiritual. Quando Deus faz a pergunta, onde estás? O que Deus está dizendo para o homem e para Adão é, onde você está se não na minha presença? Porque você foi criado, você foi projetado para se relacionar comigo. Eclesiastes 3:11 vai dizer que Deus colocou dentro do nosso coração o anseio pela eternidade. Nós fomos criados, nós fomos projetados para estarmos na presença de Deus. Essa é a nossa posição original. Então a chamada de Deus para nós tem a ver como voltar para a nossa posição espiritual, para a nossa condição espiritual. Esse é o projeto de Deus para mim. Eu fui chamado para estar com o Senhor. Nós fomos chamados para desfrutar da presença dEle. Ele mesmo, Jesus nos ensinou lá em Mateus, quando você for orar, fecha a porta do teu quarto. Relacionamento com Deus. Evangelho não é religiosidade, irmãos. Evangelho não é cumprir regras. Evangelho é ter comunhão com Deus. Se relacionar com Deus. E não existe algo mais precioso na vida do que entender a nossa real chamada. Não existe nada mais precioso na vida do que compreender que nós nascemos para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Deus nos cria e o propósito de Deus para nós é esse. Paulo vai dizer em Efésios 1:4, eu já vou terminar aqui. Ele vai dizer, ele vai explicar um pouco sobre isso. No capítulo 1, verso 4, ele vai dizer, ele nos elegeu quando? Antes da fundação do mundo. Olha que precioso. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para quê? Para sermos, não termos, para sermos santos. E a palavra santo aqui é a palavra separado para Deus. Esse é o propósito da igreja. Vós sois nação santa, propriedade exclusiva, um reino de sacerdotes. Não é o sacerdócio não é sobre uma pessoa mais. Agora, na nova aliança, o sacerdócio está sobre a igreja. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós podemos ministrar diante do Senhor. O véu foi rasgado, todos nós temos acesso à presença de Deus. Ele nos elegeu para sermos santos, irrepreensíveis. O mesmo estado de Adão antes da queda. Irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos. Veja bem, e hoje nós só ouvimos falar de ter,
Hoje nós só ouvimos falar de posses, mas essa não é a essência do Evangelho. Para sermos filhos de Deus, se existe algo mais precioso é entendermos, nós somos filhos de Deus. Você não pode ter a sua casa própria ainda, você pode estar andando a pé, mas se você entender que quando o Espírito Santo veio sobre a sua vida, quando você recebeu a luz do Evangelho, quando você entendeu o que Cristo fez por você, você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Essa é a posição mais sublime de um cristão, entender que é filho de Deus. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus, para louvor da sua glória. E entender isso faz toda a diferença. Compreender isso faz toda a diferença, porque nós não precisamos mais da aprovação das pessoas. Nós não precisamos mais estar fazendo alguma coisa para mostrar algo para alguém, porque eu já entendi quem eu sou. Eu já entendi a minha chamada. Eu já entendi que a presença de Deus me completa. E todas as coisas são só consequências. Amém, meus irmãos? Todas as coisas são só consequências. Isso é maravilhoso entender. Deus nos projetou antes da fundação do mundo. Deus criou o homem. O projeto de Deus para a criação, para o homem, para a mulher, para o ser humano, antes da fundação do mundo, é ser seus filhos, viver para Ele, para louvor da sua glória. E esse é o propósito eterno de Deus revelado nas Escrituras. É isso que fez com que Paulo se maravilhasse, quando ele compreendeu isso, e ele escreve a canção dizendo, ó profundidade das riquezas, a Ele seja a glória, para todos sempre, amém. Não diz respeito a nós, diz respeito ao Senhor. Ele é o centro. Ele é o centro. Todas as coisas precisam apontar para Jesus. E assim devemos andar. Andar como Ele andou. Efésios 4:1 vai dizer, portanto, eu, prisioneiro do Senhor, peço-te que andeis do modo digno para com o chamado que recebeste. Perceba, Esdrinha, olha Paulo dizendo aqui, ó, nós precisamos andar de modo digno para com o chamado que nós recebemos. Qual é o chamado? Ser semelhante a Jesus. Então eu tenho que me esforçar, dia após dia, deixar o Espírito Santo me convencer todos os dias do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos andar pelo asfalto do arrependimento todo dia, para que a velha criatura, a natureza adâmica, venha a ser mortificada todos os dias, e a nossa verdadeira natureza, a natureza divina, possamos crescer, amadurecimento, em graça, em poder, para que possamos alcançar a real, verdadeira chamada do cristão. Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, peço-te que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. Aí ele vai dizer no verso 2, como? Com toda humildade, mansidão, paciência. Veja bem, irmãos, estamos falando aqui sobre caráter apenas. São frutos do Espírito em nós. E a minha indignação hoje é ver que essas coisas não são anunciadas nos púlpitos, porque só se fala de ter, mas não fala de ser. E a nossa real chamada é andar de modo digno do nosso chamado, com toda a mansidão. Por quê? Porque o nosso mestre é manso. Mateus 11:29 ele diz, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Aleluia.
com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. E suportar aqui não é aquela questão, eu te suporto, viu, irmão? Suportar diz respeito a um suporte, a dar apoio. Nós precisamos dar apoio uns aos outros. Suportar uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu posso citar vários textos aqui. Eu já vou encerrar, mas eu quero citar mais alguns, só para confirmar isso. Filipenses 3,13. Irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas eu faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Veja, esse era o objetivo de Paulo. O objetivo de Paulo era prosseguir para o alvo. E qual era o alvo de Paulo? O seu chamado, ser semelhante a Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados tenhamos o mesmo modo de pensar. Todos os que estão crescendo em Cristo, todos os que entenderam a sua real chamada, tenhamos o mesmo modo de pensar. Esse é o nosso objetivo, como cristãos, ajudar uns aos outros para que possamos amadurecer, para que possamos prosseguir na nossa jornada, na nossa trajetória. Aleluia. Prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. E o verso 17 de Filipenses 3, irmãos, sede meus imitadores, prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Se tem pessoas que nós devemos seguir, são pessoas que entenderam a sua real chamada. Paulo está dizendo, siga o exemplo dessas pessoas, sede meus imitadores e imitem aqueles que entenderam, que compreenderam que a sua chamada, que a sua vocação é ser como Jesus Cristo, é viver como Jesus Cristo. E ele diz, porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, que agora vos digo de novo, e até chorando, que são inimigos da cruz. E quantos hoje são inimigos da cruz? O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles procuram as coisas terrenas. Alguém que entendeu a sua chamada, irmãos, vive pelas coisas celestiais. Alguém que entendeu a sua chamada, que compreendeu o propósito de Deus para a sua vida, não baseia a sua vida nas coisas terrenas. Por quê? Porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar assim todas as coisas. É o que eu mais vejo nas Escrituras. Paulo vai dizer a mesma coisa para Timóteo, capítulo 1, verso 9. Ele nos salvou e nos chamou. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Ele nos salvou e nos chamou. Veja, irmão, sempre falando do chamado. Com uma santa vocação. Não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e a graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Mais uma vez Paulo está falando que nós fomos predestinados, chamados antes da fundação do mundo e que nós precisamos andar de forma digna. Paulo está dizendo para um pastor Timóteo, Timóteo, ande conforme a sua chamada, viva e seja alguém que cumpra a sua santa vocação. E aí nós vamos ver isso nos estudos de Paulo, nas epístolas para a igreja do Senhor. Mas não só Paulo, Pedro fala isso. Pedro diz, sede santos como ele é santo, assim como é santo aquele que vos chamou. João vai dizer também,
quem afirma estar nele, deve andar como ele andou. É o que eu mais vejo nas Escrituras. Por isso, Cristo ele veio para, de uma vez por todas, quebrar essa inimizade entre nós e o Senhor. E é possível, irmãos, é possível andarmos em santificação. A nossa trajetória cristã não pode ser de esfriamento. Nossa trajetória cristã deve ser de crescimento. Nos últimos dias nós seremos bombardeados pelo espírito da apostasia, que é negar a fé. E quantos começaram a sua chamada firmes? O amor, o primeiro amor servindo a Deus, mas ao longo da sua trajetória se deixou levar pelo espírito dos nossos dias, o espírito dessa época. E ao invés de se aproximar mais de Cristo, de estar mais apaixonado, mais envolvido com o Senhor e com o Evangelho, está se esfriando. Mas Jesus já nos disse isso e já nos alertou: nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Mas não serão de todos. Não serão de todos. Ainda existe uma igreja que entendeu a sua chamada. Ainda existe cristãos que estão vivendo para a glória de Deus. E Paulo diz para a igreja: eu sofro com dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E esse é o meu desejo para os irmãos aqui. Essa é a minha oração para essa casa de oração. Que possamos ser fortalecidos, irmãos. Que possamos servir uns aos outros, orar uns pelos outros, perdoar uns aos outros, exortar uns aos outros, porque nós precisamos de exortação. Para quê? Para que possamos permanecer firmes na nossa principal chamada, que é estar na presença do Senhor, ter comunhão com Ele e andar como Ele andou.